Conheça a mais abrangente Bíblia de Estudo para Mulheres já lançada no Brasil. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Editada por 2 especialistas, possuidoras de vasto conhecimento das línguas bíblicas originais, esta Bíblia de Estudo lhe proporcionará um mergulho profundo nas Escrituras. Seus recursos incluem introduções dos livros, notas de comentários, estudos de palavras hebraicas e gregas, questões bíblicas difíceis, notas doutrinárias, perfis das personagens bíblicas femininas, artigos sobre a mulher e o ensino bíblico, quadros, tabelas e mapas em cores, concordância, harpa cristã, na opção do formato médio. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Mais um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. O poder e os reinos deste mundo. A paz do Senhor. Nós já concluímos 2 partes do trimestre. No início, na primeira lição, mencionei que a primeira lição servia como uma lição introdutória ao trimestre. Abordamos os principais temas que seriam tratados durante o trimestre. Nós já abordamos 2 partes delas, as 4 lições da lição 2, 3, 4 e 5, que foram abordadas sobre o tema dinheiro. As 4 posteriores até a lição 9, que abordamos sobre sexo. E agora, da lição 10 à lição 13, iremos falar sobre o tema poder. E o título dessa lição, O Poder e os Reinos deste Mundo. O texto do dia é Evangelho de João, capítulo 19, verso 11, parte A. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. É Jesus falando a Pilatos. Síntese da lição de hoje. O poder que opera no mundo aparentemente está estabilizado, mas terá que se dobrar diante de quem tem todo o poder sobre tudo e todos, o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder emana de Deus. Deus está acima de tudo, de todos. A leitura bíblica está no Evangelho de João, capítulo 19, do verso 1 ao verso 11. Antes de entrar na introdução propriamente dita da lição, quero lembrar a você que hoje é dia do pastor. Se você ainda não deu um abraço no seu pastor, então aproveite esse momento. Você que é professor, você que é superintendente, faça uma atividade ao final da escola dominical, valorize o seu pastor, reconheça o valor, o trabalho do seu pastor, porque ele é uma figura importante para a igreja. Com relação à lição, o poder é tratado por alguns como um bem que deve ser preservado para a justiça. Para outros é um mal necessário e inevitável, enquanto outros acham que é mal por natureza e deve ser eliminado, né? Mas não há como viver sem relacionar com o poder. Mal ou bem, depende da motivação de quem o detém. Então o poder, ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Depende de quem detém esse poder. E nessa lição nós vamos analisar um texto joanino que fala sobre o julgamento de Jesus. Veremos como que Jesus lidou com o poder dominante da sua época e o que podemos aprender com esse episódio. O tópico 1, com o título Poder que impera no mundo. No primeiro item, o poder do Império Romano no primeiro século, que era o poder que imperava na época em que Jesus aqui encarnou para viver entre nós. Então, o modo de dominação imposto pelo Império Romano afetou profundamente o modo de vida dos judeus, né? Os judeus, eles haviam passado já por vários impérios que o dominavam e o exploravam, como o Império Assírio, depois o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, e agora estava debaixo do Império Romano.
Mas com o Império Romano a comercialização era bem mais invasiva do que os impérios que o antecederam. Eles apropriavam-se das excedentes agrícolas dos camponeses e também as terras pelas dívidas. Devido aos tributos excessivos que eram cobrados dos campesinos, eles acabavam contraindo dívida, não podendo pagar, acabavam sendo entregues como escravos e perdiam também as suas terras. Então era uma questão da própria existência daquele povo. É uma época sofrida, como muitas outras épocas, mas de uma forma mais aguçada agora. Então toda a situação de injustiça sistêmica e de opressão era institucionalizada e legitimada pela crença de que o Império Universal, o Império Romano era Império Universal e também era protegido pelos deuses. Aí entra a questão da religiosidade romana, né, tratando e protegendo os próprios imperadores, em muitos casos que acabam depois sendo tratados como deuses. Então, a dominação era sustentada por um exército sob o pretexto da Pax Romana, ou seja, o Império Romano, quem estivesse debaixo do Império Romano seria beneficiado com a paz que ele havia propiciado. Então, esse era o contexto da época em que Jesus aqui estava, em que foi tratado sobre esse texto do julgamento de Jesus. Então, uma opressão e lembrando mais uma vez que existia uma conivência também dos líderes religiosos, que também eram representantes do Império Romano, que cuidavam daquela região. O item 2, o poder dos reinos do mundo e a glória deles na tentação de Jesus. Mateus 4, 8 a 11. Mais uma vez, quero lembrá-los do meu livro, Seu Reino Não Terá Fim. Poderá ajudá-los, porque tem um capítulo aqui específico sobre a tentação de Jesus. E vai ajudar você na hora de preparar essa aula, porque essa terceira tentação tem muito a nos ensinar sobre o poder. E ela trata sobre o risco de dar lugar ao impulso de desfrutar da glória do mundo, quando isso é oferecido a Jesus. E o lugar da tentação, um lugar muito alto, que dá essa sensação de poder, avistando todas as partes do mundo, é algo que as pessoas muitas vezes querem estar, um local onde as pessoas querem estar. E muitas vezes são oferecidas, como foi oferecido a Jesus, também para os membros da igreja, o poder, a posição. Todos querem poder. Quem que não quer poder? Eu quero, você quer. Agora a diferença é o equilíbrio das pessoas em relação aos meios para conquistar esse poder. Muitas pessoas abrem mão até dos seus princípios para adquirir esse poder. Aí está o problema, né? O texto dá a entender que o adversário, a tentação de Jesus, ele domina os reinos do mundo. Aqui nós falamos sobre esse mundo, na primeira lição, que é o mundo dominado pelo sistema, né? As pessoas, instituições que são contrárias a Deus e a sua igreja, que dominam o mundo. Esse é o sistema que é controlado pelo inimigo, né? Então, o poder ocorre quando a liberdade é centralizada na mão de uma única pessoa, ou de um grupo de pessoas dominando uma grande maioria. Então, o modelo dos impérios mundiais é uma combinação do poder militar, econômico, político e ideológico, onde oprime as pessoas e é oposto do projeto solidário que é propagado por Jesus, da igualdade, não da exclusão, mas da inclusão e do tratamento igualitário para as pessoas. O item 3, a força manipuladora do poder. Eu chamo a atenção quando escrevo e falo sobre essa tentação no livro de Mateus, sobre a questão das pessoas, muitas vezes por estarem bem intencionadas, acabam sendo influenciadas pelo poder ideológico. Pessoas que, querendo fazer o bem, elas acabam sendo usadas e, na realidade, fazendo mal para as pessoas. Jesus poderia ser tentado, né, na condição humana, de receber esse poder mesmo e ajudar as pessoas. Mas ele sabe que por trás desse poder ideológico, os interesses que estavam por trás eram outros, não para ajudar as pessoas, mas para continuar a dominação, como ainda existe nos dias de hoje. Por isso, o cuidado de nós fazermos essa análise, essa interpretação, quando nos é oferecido o poder. Então, muitas pessoas já perderam o alvo, né, por causa de ceder a esse poder, às vezes até na boa intenção, mas acaba se perdendo. Então, infelizmente, muitas pessoas, em nome de Deus, usam o poder para oprimir, como acontecia também para a elite religiosa da época de Jesus. Diferente, Jesus chegou à glorificação porque passou pela cruz. Ele deixa bem claro isso, Paulo depois vai trabalhar isso de uma forma bem veemente, né? O caminho da glorificação de Jesus, o Evangelho de João trata disso. Jesus não priorizou o imediato, mas a eternidade, como já aprendemos em lições anteriores. E a vida é feita de escolhas.
Então deve ser pautada na palavra de Deus e tendo como referência a cruz de Cristo e a glória de Deus. Então, na hora de tomar a decisão, na hora que lhe é ofertado o poder, pense muito, principalmente você que é jovem, tem muito pela frente ainda e muitas vezes pode ser enganado, iludido, né, por esse poder que é oferecido e que está por trás do sistema dominante do mundo hoje. Até que ponto que vale a pena você ter esse poder? Então, pode ter o poder, e é bom que tenha, mas que esteja pautado na cruz de Cristo e na glória e para a glória de Deus. Então o poder que opera no mundo continua sendo opressor e manipulador, não é muito diferente da época dos romanos. A época é outra, mas o modelo não é muito diferente. Mas o modelo vencedor de Jesus continua atual para a sua igreja. Um modelo que promove a igualdade, a inclusão. Aplicação prática desse tópico. Jovem, para obter poder, você já humilhou ou prejudicou alguém? Para conquistar algo que você quer, que lhe dá poder, você já prejudicou alguém? Já usou de princípios não éticos, não morais? Ou já pensou em fazer? Então, esse é o momento de pensar, ou se você estiver pensando, os professores poderão trabalhar isso em sala de aula. Talvez as pessoas estão vivendo esse momento agora, para refletir, usar o poder para a glória de Deus e para o benefício do próximo. Enquanto o referencial do Império Romano era a dominação e exploração, Jesus tinha por base o caminho da cruz. E ele não abriu mão desse caminho. O tópico 2. Deus está acima de todos e qualquer poder. E agora nós vemos aqui em João, no Evangelho de João, o julgamento de Jesus. O primeiro item desse tópico, o poder de Pôncio Pilatos, a quem Jesus foi entregue para ser julgado. Quem era esse homem que teve o poder da decisão sobre a vida de Jesus, a crucificação ou não de Jesus? Ele era um procurador nomeado por Tibério, que era o imperador da época, que imperou entre 14 a 37 depois de Cristo. No caso, Pilatos era um tipo de governador da Judéia, conhecido pelos judeus como sanguinário e autoritário. Ele tentou introduzir no templo uma imagem do imperador, para fazer moral com o imperador, tentou introduzir e muitos os judeus se levantaram contra ele. E ele acabou matando muitas pessoas nesse episódio. Ele apropriou de tesouros do templo também para construir um arqueduto na capital e obras públicas, ou seja, tomou o dinheiro que era do templo, dedicado ao Senhor, para fazer obras públicas e tirar vantagem disso. Então a relação entre eles pode ser entre Pilatos e os judeus. Lucas 13:1 deixa bem claro que era uma relação tensa, mas um precisava do outro. Então, o Sinédrio, antes do domínio do Império Romano, eles tinham poder de sentença de morte. Mas na época de Jesus eles já não tinham mais. Eles dependiam de que essa sentença fosse sancionada pelos romanos. Por isso que, no caso da crucificação de Jesus, eles precisavam da autoridade, do poder que foi designado para Pilatos, para que Jesus fosse crucificado. Então é um mix de julgamento religioso e civil. Por isso que aparecem essas duas figuras, né? A liderança civil e a liderança religiosa judaica, que influencia para a morte de Jesus. João 19:11, Jesus aponta Caifás como responsável pela sua condenação. Mas na realidade, o poder para tomar decisão sobre a vida e a morte de Jesus estava na mão de Pilatos. Então nós vemos que eles incitaram Pilatos e Pilatos, por questões políticas, acaba cedendo a eles. No item 2, o poder político religioso opositor a Jesus. João utiliza o termo judeus em todo o seu evangelho de uma forma diferenciada dos demais evangelhos. Na realidade, quando ele usa o termo os judeus, ele está se referindo aos judeus que eram opositores a Jesus. Aqueles que exerciam o poder político por intermédio do Sinédrio e o religioso por meio do controle do templo e do culto oficial. Então, eram aqueles que eram contrários a Jesus. Então, ele fala, os judeus, se referindo a esse povo, esse grupo específico. E ele evidencia que entre os judeus existiam pessoas que haviam crido em Jesus, mas não seguiam Jesus com medo de ser expulsos da sinagoga. Ou seja, eles ouviram, creram em Jesus, mas por causa de uma situação social, religiosa, eles não assumiam essa crença publicamente. Então, entre as principais causas da oposição que eles tinham contra Jesus, a questão da afirmação da sua messianidade pelo povo, o reconhecimento, a origem, que o próprio Pilatos vai querer saber a origem de Jesus, as pretensões de reino, que era o reino apresentado por Jesus, que eles tinham medo desse poder
perder o poder político, e Jesus estava falando de algo totalmente diferente, mas essa era uma das grandes questões. E a relação ao sábado e a questão da divindade de Jesus se apresentando como Filho de Deus, que aparece também nesse texto. Então a influência e a popularidade de Jesus com o povo levou esses que eram considerados seus inimigos, em especial a elite judaica, a planejar a morte de Jesus, levando até Pilatos e usando-o para crucificar Jesus. No verso 3, no item 3, melhor dizendo, o contraste entre a realeza de Jesus, espiritual, e o poder imperial. João desenvolve o evangelho destacando o contraste entre essa realeza de Jesus, Jesus como rei, como o Senhor, e o modus operandi do império, do poder imperial. Como que Jesus agia e como que esse império, que era contrário ao projeto de Jesus, também agia. E nós vamos ver que João vai fazendo de uma forma que, gradativamente, esses opositores de Jesus, eles são desmascarados diante da forma literária que ele apresenta, onde fica bem evidente qual era a intenção desse povo, a má intenção daqueles que tinham poder em suas mãos. No julgamento de Jesus, por exemplo, Pilatos, ele aparenta estar impressionado com a postura de Jesus, mas ele demonstra a sua leviandade. No verso 1 a 3, nós vemos que ele manda açoitar e humilhar Jesus, mas o próprio texto já diz que ele tinha intenção de soltar Jesus. Era fazer uma moralzinha, vamos dizer assim, com a liderança judaica que pedia a morte de Jesus. Então vão açoitar, humilhar ele e depois eu solto. E ele até no verso 14 e 15 reconhece Jesus como rei, como fosse o rei dos judeus. Fica claro ali também nesse texto. Então nós vemos aí como que ele era uma pessoa meio imparcial e flexível em seu próprio benefício. Além disso, vemos que Pilatos fez um papel muito estranho. Ele entrava e saía do pretório, onde estava Jesus, e ia para fora conversar com os judeus, discutindo. Ia lá para os judeus, questionava, ia lá para Jesus, respondia, perguntava a Jesus e voltava para os judeus, fazia um papel muito estranho para ser o grande governador daquela região. E os judeus, em busca da morte de Jesus, eles chegam ao extremo de trair a própria tradição e aliança com Deus do povo de Israel. No verso 15, eles afirmam que o rei deles é César, o nosso rei é César. Ou seja, era uma forma de traição ao próprio Deus. O único rei que era aceitável para o povo judeu era o único rei de Deus, que era o rei sobre todos os reis. E eles traem a sua própria traição, a tradição, melhor dizendo, com a intenção de prejudicar Jesus. Eles não entram no pretório, onde está Jesus, para se manter puros, porque na sequência viria a Páscoa e poderiam se contaminar. Então eles não poderiam participar da Páscoa se contaminassem com aquele ambiente. Por isso eles não entraram, ficavam lá fora. E Pilatos ficava, como o ditado de hoje, uma Maria de recado entre os dois. Mas na realidade, eles estavam preocupados com o ritual, para não entrar no pretório, para não se contaminar, mas não se preocupam em induzir à morte um justo, que é o que fizeram com Jesus, para ver como é que é a contradição da falsa religiosidade, que Jesus tanto bate. Jesus e a multidão assistem à desmoralização desse poder arrogante e degradante, ou seja, a multidão estava vendo aquilo, um governador se dando a Maria de recados, entre Jesus e os judeus, trazendo questionamento para lá e para cá. Então fica evidente isso. O item 4, Pilatos fica inseguro diante da afirmação da divindade de Jesus. Então, nós vemos que algo incomoda Pilatos de uma forma mais acentuada ao parte final do julgamento. Porque no primeiro século existia a teologia augustiana, na época do imperador Augusto. A partir dele, nós vemos que passou a ser aceito a divindade do imperador. Então, muitos outros imperadores também conquistaram isso por nomeação do próprio Senado, como era feito na época. E a César foi atribuído os títulos de divino, Filho de Deus, Deus de Deus, Senhor, Redentor, Libertador, Salvador do mundo. Vem aí uma ligação com títulos atribuídos a Jesus? Então, existia esses conceitos com alguns títulos que são atribuídos a Jesus, era como se fosse uma própria afronta ao Império Romano. E Pilatos, quando ele se depara com a formação dos judeus, no verso 8, que Jesus teria se afirmado ser Filho de Deus, diz o evangelista João, que ele fica mais atemorizado. No verso 8 diz assim, mais atemorizado ficou Pilatos. Ou seja, ao ele ouvir, quer dizer que ele
então cogitou a possibilidade de Jesus realmente ser filho de Deus. É um medo por causa disso. Interessante isso também, quando fala a respeito de Pilatos, o grande governador da região. Então, a ansiedade faz ele voltar novamente para dialogar com Jesus. Ué, mas estão dizendo que você aí é Deus? E ele chega em Jesus e Jesus se impõe por meio do silêncio. Jesus não responde ao governador. E ele, naquele momento, o grande imperador, o grande governador, ele acaba se apequenando, ou se pode usar essa palavra, diante de Jesus, por meio do seu silêncio. Mas Pilato, ele usa, então, na sequência do seu poder, da sua autoridade, questionando Jesus e dizendo que Jesus tinha que responder a ele a sua origem. Mas Jesus afirma, que é o texto que nós lemos como texto do dia, que acima de todo poder, inclusive do todo-poderoso Império Romano, há um poder maior, que é o Deus que tem todo o poder sobre tudo, sobre todos, que é o nosso Deus, que tem poder sobre todo e qualquer poder, está acima de tudo e de todos. E nós não podemos se esquecer disso. Por mais que nós sejamos afligidos pelos poderes, pela ideologia dominante do mundo, nós não podemos esquecer que nós servimos ao Deus que é o Senhor de todas as coisas. Aplicação prática para pensar. Jovem, que exemplo pode ser extraído do jogo de poder presente na cena de julgamento de Jesus por Pilatos e os líderes judaicos? Discuta isso na sala de aula. Leve os jovens a pensar, a refletir sobre esse jogo de poder e o que nós podemos trazer como exemplo hoje, que acontece nos nossos dias. Pilatos e os líderes judeus pensavam estar no controle de tudo no julgamento de Jesus. Jesus demonstra que ele é o verdadeiro juiz, que conduziu tudo segundo a vontade de Deus. Achavam que estavam fazendo o que queriam, mas na realidade estavam fazendo aquilo que era o projeto de Deus, a vontade de Deus, que é a morte de Jesus, a crucificação, para a salvação de toda a humanidade. Considerações finais. O que nós aprendemos nessa lição? Nós aprendemos que o poder exercido pelo Império Romano, de opressão e desumanização ao ser humano, continua sendo um modelo genérico que opera no mundo. É um poder semelhante ao que nós temos hoje. Muitas nações se levantam como donas do mundo. Nós vemos aí, no momento que estou gravando esse vídeo, uma grande discussão na Venezuela, por exemplo, do ditador que controla toda a economia, que está em crise, e de outros países que também querem controlar a própria nação da Venezuela. Aonde que está esse jogo de poder? Qual que é a verdadeira motivação dessas pessoas nessa briga pelo poder? Será que o interesse realmente é a coletividade, é o ser humano? Nós vemos que isso vai imperando em cada país e no mundo como um todo, os impérios, os poderes que se levantam. Em seguida, todo poder emana de Deus, que está acima de tudo e de todos. Confiar nesse poder foi motivo da vitória de Jesus sobre os representantes do poder de sua época e continua sendo o caminho da vitória para o cristão. Então nós vemos que Jesus confrontou esse poder com seu projeto de vida, que era bem diferente daquele poder opressor, e que eles estavam se juntando, um aliando ao outro, para manter o seu poder. Pilatos, preocupado em atender os interesses dos judeus, para se manter no poder e não ter problema com o imperador. Naquela época, ele não estava muito bem também com o imperador. É só olhar, eu escrevo um pouco no livro sobre isso. Você pode pesquisar. Então, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. CPAD, a editora da Escola Dominical.